Está no ar, o Jornal na Boca do Povo. Informação com verdade, a voz da comunidade. Agora fique por dentro das principais notícias de Pitangueiras, da região e do Brasil. Reportagens exclusivas, opinião de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Com você, o jornal que fala o que o povo sente. Jornal na Boca do Povo. A partir de agora, apresentação Divino Silva e Claudinho Luz. Está 12h04 em Pitangueira. Repete. 12h04. Começa agora o seu jornal na Boca do Povo, trazendo para você as notícias de Pitangueiras, da região e do Brasil. Claudinho, boa tarde. Boa tarde, Divino Silva. Boa tarde aos nossos telespectadores. Estivemos hoje também na Câmara Municipal. Foi uma sessão muito boa ontem, né? Bem discutida, muito... vamos mostrar depois, né? Trazer também para você, Divino, temperatura hoje 29, já deu uma subida, viu? Você viu que deu uma esquentada, bom, né? E o mínimo 15 graus. Vai dar uma... O tempo de ontem para hoje já deu uma melhorada para quem gosta de calor. É uma beleza, né? Exatamente, Claudinho. Também hoje nós temos aí uma informação importante. Você que doa sangue, né? Importante. É importante você aí procurar o Hemocentro de Ribeirão Preto, que o estoque de sangue em Ribeirão Preto, nós temos as informações aqui do Hemocentro, né? O O negativo está crítico, o AB positivo está estável, o AB negativo está crítico. Isso é o estoque, viu, gente? O O positivo crítico, o B negativo crítico, né? E o B positivo está estável, e o A negativo crítico e o A positivo está estável. Então você aí procure aí o Hemocentro em Ribeirão Preto, né? Porque doação de sangue salva vidas, né? Então doe sangue. Uma informação aí de hoje, de 21/5/2025, e o Hemocentro de Ribeirão Preto agradece aí a sua doação. E são tantas pessoas que precisam aí hoje nos hospitais, precisando de doação, e tem que fazer uma campanha. Essa campanha tem que ser todo mês, né? Tem as próprias cidades. Todo mês, porque tem muita gente que já tem esse costume, né? De doar, né? De fazer a doação de sangue, né? Então, procure o Hemocentro de Ribeirão Preto, né? Porque a nossa região depende muito, né, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o HCUE, que é a unidade de emergência, né? Que tudo que acontece na nossa região, a pessoa vai para a UE, né? E então é importante, e sempre está acontecendo aí. Você viu que esse final de semana aconteceu aí, são 6 mortes aí em 6 acidentes, em acidentes da região em 24 horas, e aí a gente pede para as pessoas, né, procure o Hemocentro e doe sangue. E também pedir para que seja facilitado, Divino, os ônibus, para estar levando essas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas se complicam em termos de transporte, né? Para poder estar indo para Ribeirão Preto. Porque às vezes, Claudinho, o que acontece? Num acidente, a pessoa necessita do sangue, né? E quando você doa o sangue, você aí colabora, né, para salvar esta vida, né? Com certeza. E isso é importante. Então vamos todos nós aí se unir, né, e nessa campanha, né, e para a doação de sangue. Sim, vamos continuar falando bastante sobre isso, né? Hoje, Divino, dia 21, hoje como é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento. Dia do afiliado, quem já não teve um afiliado ou tem, né? E dia do Internacional do Chá. Você gosta do chazinho, Divino? Eu gosto, hein? Você já levou chá de cadeira, Divino? Chá de cadeira, de vez em quando eu levo. Nós levamos esse atrás. De vez em quando a gente leva. Mas foi um chá de cadeira bom, né? Produtivo, né? Foi um chá de cadeira produtivo. E a gente sabe que não às vezes não é feito por maldade, mas sim porque a pessoa está ocupada e aí tem muita coisa para fazer. E aí chega a dar um chazinho de cadeira
na Esse é o gente. positivo, né? Mas esse é o chá de cadeira positivo, é importante. Temos matérias hoje importantes, né? Ô Claudinho, temos uma matéria importantíssima aqui, rapaz. Eu até achei, além de ser importante, é interessante, né? Que, deixa eu abrir aqui, a matéria, são 12 horas e 9 minutos em Pitangueiras e Ibitiúva. Repete. Né? Meio-dia e 9 em Pitangueiras e também em Ibitiúva. Quero mandar um abraço para o pessoal de Ibitiúva, a população de Ibitiúva, né? Que eu tenho um carinho especial por Ibitiúva, que eu já morei em Ibitiúva. Para quem não sabe aí, eu já residi no distrito de Ibitiúva, de Pitangueiras, distrito de Pitangueiras, e é um povo pacato. Morou na região central de Ibitiúva, né? Sim, Central, né? No centro ali. Eu lembro que você tinha uma rádio ali, retransmissora, né? Isso, do lado da farmácia do Zorzo. Lugarzinho bom, hein? Lugar bom. Ali tinha uma casa no fundo, né? Era um quintal grande, né? Era uma casa grande, rapaz. E um quintal grandão, a gente residiu ali. Né? Mas faz muitos anos já. Faz tempo. Né? Mas eu tenho um carinho especial aí pela população de Ibitiúva, né? Inclusive tem minha tia que mora lá, tem gente conhecida ali, como o ex-vereador, né? Que mora ali também. O Bento, né? O dos Bento ali. Laerte Bento. Laerte Bento mora ali, né? Então a gente tem conhecimento com eles. E isso é um carinho que eu também tenho aí por Ibitiúva, né? Bom, a notícia é o seguinte, ó, é interessante essa notícia aqui, Claudinho, para que a população fique tendo conhecimento também. Ó, cão da PM é o primeiro a saltar de paraquedas em treinamento de intervenção tática em São Paulo. Olha aí. Olha só. O animal foi habilitado para atuar em ocorrências e resgates que exijam o uso de aeronaves, né? O cão policial Coyote fez história na Polícia Militar de todo o Brasil, ao ser o primeiro a saltar de paraquedas durante o treinamento de intervenção tática. E o pastor, ele é um pastor belga, Malinois, de 3 anos de idade ele tem, que pertence ao canil da Corporação da Zona Norte do Distrito de São Paulo e atua junto com o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, o GAT, em ocorrências mais complexas. Agora, ao enfrentar esse desafio nas alturas, ele também está preparado, né, para ajudar em casos em que a opção mais viável de interferência em alguma ocorrência ou até mesmo em salvamentos, seja com o uso de aeronaves. Inteligência sem medo, né? Coragem. Para você ver, no Brasil, apenas o Exército, ele possui cachorros paraquedistas, né? Por isso o Coyote, que conseguiu saltar de paraquedas sem nenhuma interferência ou mudança do seu comportamento, se tornou um símbolo de coragem, preparo, confiança e profissionalismo. O treinamento aconteceu em abril em Boituva, no interior do estado. Quando o Coyote chegou no canil da Polícia Militar, era muito agressivo desde filhote, porém ele foi treinado com os melhores adestradores da Polícia Militar, que pertence ao 5º Batalhão do Policiamento de Choque, para que ele soubesse quando e onde usar toda aquela agressividade. Explicou aí o cabo Diego Albuquerque, que é o tutor do cachorro Coyote. Esse foi sucesso, está fazendo sucesso no mundo inteiro, né? Parabéns a ele, ao instrutor, né? Você vê, a ele, ao instrutor, você vê que o animal, quando ele é bem treinado, você vê que ele tem tudo para ajudar, né? E vai ajudar a salvar inclusive a pessoa. Inclusive em salvamento, né, Grau?
em salvamentos, encontrar pessoas, né, na mata, descer ali. Exatamente. Parabéns aí para a esse Polícia seria- Militar, né? Parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha que beleza. Ô, Divino, proposta que aumenta o mandato do presidente e acaba com a reeleição avança no Senado. Vai aumentar, acho que 1 ano a mais, né? E não vai se reeleger. Eu acho interessante isso aí, viu? É uma Ou não? questão. O que que você acha? É uma questão que vai ser muito bem discutida, né? Vai. Eu tenho certeza que isso vai ser bem discutido, porque vai ter aqueles que são contras, né? Contra, e também vai ter aqueles que são a favor, né? Seria 5 anos de mandato, né? Isso, seria 5 anos, que é o que a matéria está falando aí, né? O pessoal fala que 4 anos é pouco, outros mais 4 anos seria para deixar tudo em Mas ordem. eu vou te falar, já aconteceu isso, viu? Já fizeram essa mudança, já aconteceu essa mudança. Tentaram votar? Depois 5 anos, depois voltaram de novo. E isso eu já vi essa história, viu, Claudinho? Você acha que vai acabar em pizza? Não vai? Não, eu já vi essa história. Eu já vi. Acontece uma vez só. E a maioria dos presidentes, eles querem ir para a reeleição, né? Aí depois volta de novo. Então, acho Entendeu? que... Aí depois volta para 4 anos de novo. Por quê? Porque o que acontece? Se você colocar 5 anos, ele vai sair daquele sistema que tem, né? 4 anos de eleição para... minto, 2 anos para 2 anos, né? Que nem agora, o ano que vem tem eleição para deputado, senador, presidente da República e governadores. Exatamente. Então, 2026 tem essa eleição. Daí 2 anos, né? Prefeito. Daí 2 anos, o que acontece? Para prefeito. Depois 2 anos, prefeito. Se colocar 5, já vai descontrolar tudo. Vai ter que aumentar 1 ano, então, para os vereadores. Aí seria o viável, né? Seria o correto. Então, para poder... Prefeitos Tá e os certo. vereadores não iriam reclamar, não, né? Eu não te falo nada porque eu não tenho conhecimento desse projeto. Ele já está no Senado para ser votado, Eu né? não li esse projeto ainda, né? E então não posso dar uma opinião concreta porque eu não li esse projeto. Mas é polêmico. É polêmico. Vai ser polêmico. Hora certa, Divino. São exatamente em Pitangueiras, 12:16. Repete. 12:16. Ô, Divino, hoje temos entrevistas, né, na convidada, né? Hoje nós temos a entrevista com a vereadora Márcia Bento. Ontem nós tivemos aqui o vereador, presidente da Câmara, Raimundo Silva. Muito boa entrevista Né? também. Muito produtiva a entrevista, foi esclarecido várias coisas, né? E aí estamos aí já contatando, né, outros entrevistados. Na sexta-feira, Wagner Rodrigues, né? O Wagner Rodrigues, ele é psicólogo, né? E vai falar sobre os bebês reborns. Entre outros problemas da Eu vi sociedade. também, agora já está dando aí, saindo nas redes sociais aí, a questão daquela boneca grande também, da mulher reborn. Oh, meu Deus do céu, eu vou te falar. Essa boneca grande já faz um tempinho que o pessoal tem ela, né? Já faz Lá tempo. no Japão mesmo Não, o Japão já é normal. normal. Né? Agora- Aí vem pro Brasil já vem mexer com a cabeça dos brasileiros. O Você brasileiro compraria não tá- uma boneca, Divino? Não. Não. O brasileiro, ele é um pouco meio, né? Doido, né? É meio doido. Então, tudo aqui pode acontecer, viu, Claudinho? Eu não duvido não, viu? Não, tudo aqui pode acontecer. Ô, Divino, entre os temas falados ontem na sessão da Câmara, né, teve transporte, foi muito falado sobre transporte, né? E... Teve um tema polêmico lá, Claudinho, que eu me lembrei agora, que eu não tenho nem aqui, mas eu lembrei agora desse tema. Inclusive, nós comentamos lá dentro, que nós estávamos lá na sessão, nós acompanhamos a sessão ao vivo, e o Claudinho, ainda a gente comentou, né, Claudinho? Que é a questão das áreas verdes, né? Que não poderá regularizar, né? Não poderá ligar água.
Energia. Então foi aprovada essa lei aí. Passou ontem, né? Passou ontem. Né? Aí isso vale para as novas áreas, não para aquelas que já estavam. Para as novas áreas de invasão, essas coisas aí, isso é para as novas áreas. Esse pessoal que está ali já faz 30 anos, 20 anos, acho que... Esses não. Foi o que o vereador Nunes perguntou pro presidente. Aí o presidente confirmou que é da agora para frente. Esse já tem água, energia, porque paga imposto. A lei ela não pode retroagir, né? Só para daqui para frente. Para prejudicar. Mas já está valendo já, Divino? Ou não, tem que ter sanção? Tem que ter sanção. O prefeito Se a tem que pessoa sancionar. construiu hoje, se não tiver a sanção ainda, ela pode... Sim. né? Sim. É a partir do momento que... É a partir do momento que é sancionado e ela entra em vigor, a lei. Mas eu não sei onde se vai ter mais espaço para construir também. Porque o pessoal de 30 anos para cá tem muita gente que mora... Outra polêmica também que surgiu ali na Câmara Municipal, foi tema de discussão, que nós vamos falar com a vereadora também, né? É a questão da linha férrea, né? Cepasa, né? Da Rumo, né? Da Rumo que vai começar seus trabalhos aí. Eu entrei em contato mais ou menos aí um mês atrás com a assessoria da Rumo. Inclusive está na página do jornal Na Boca do Povo a resposta da assessoria de imprensa da concessionária Rumo, né? Inclusive eu vou até pegar aqui para puxar aqui, Claudinho. Porque lá em Barrinha já chegou, o pessoal já está mexendo lá em Barrinha. Não, já está quase terminando. Já está quase terminando, né? Então, as pessoas que falavam, isso não vai acontecer, não vai vir não, isso é mentira, realmente vai acontecer, né? Se a pessoa quiser olhar, tem na própria página aí, no Facebook do Jornal Na Boca do Povo, que tem essa matéria. Que foi aí que eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa da Rumo, e a Rumo me respondeu. É uma concessão de 50 anos. É uma concessão que eles ganharam, uma concessão longa. Eu não tenho conhecimento quanto tempo que é, Claudinho, da concessão da Rumo. Porque a Rumo ela é da América Latina, né? Ela é uma concessão, ela tem concessão aí na América Latina. A Rumo ela corta o Brasil inteiro. Ela só mexe com questão de transporte ferroviário. E foi bem polêmico, Divino, que o pessoal falou que vai chegar em Pitangueiras, vai quebrar esses trilhos aí, vai fazer trilhos novos, vai arrumar o que tem que arrumar. E depois a questão do trem passando com, sei lá, vamos colocar aí 30 vagões, 40 vagões, ou mais, né? E vai passar pelas escolas, vai passar pelo centro. Eu tive a informação aí, Claudinho, que foi falado na sessão da Câmara 160 vagões. Nossa! E 160 vagões, ele pega lá do Bustão então passa chega na passagem, se bobear. Né? E demora para passar. Né? Ele demora para passar. E a questão polêmica foi o seguinte: e se tiver, como corta Pitangueiras, né, a linha férrea é no meio da cidade, se tiver, divide a cidade em duas. Né? E a Santa Casa, que você vai que fazer? É o hospital para socorro, né, a unidade de emergência da Santa Casa, se vem uma ambulância num horário desse, não consegue. O trem não tem hora para passar e a ambulância não tem hora para socorrer alguém. E aí o cidadão pode morrer. E aí? O que nós vamos fazer? Isso é polêmico também? O que você acha? Um viaduto? Tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Nesse sentido aí, foi até cogitado ali mudar o caminho, né? Mas coisa que isso é inviável. Esquece. Né? Para a Rumo é inviável. Isso é porque tem que haver desapropriação, aquela coisa toda, né? E aí... Passar por trás da Santa Casa ali, né? Envolve o governo federal, é complicado. Não, ali já tem loteamento, já tem... Então a solução seria um viaduto. Ou mais, né? Ou mais. O trem passar por cima de um viaduto também, eu acho que é inviável. Né? Seria... Uma obra faraônica dessa. Não, e seria os veículos. E olha o peso do trem, né? Não tem. Quer dizer, então tem tudo isso. Tem toda
todas essas questões aí que tem que ser discutida, tem que pegar e com a população, eu acho que tem que haver uma discussão ampla nesse sobre o assunto, né? Nesse sentido. A questão também, a gente tem ali no Bela Vista, ali entre Morada do Sol e Bela Vista, a escola. E horário de pico da escola, você não consegue passar devagar, porque é muita criança. Já é né? outra questão. Mas ali é fácil, ali faz uma passarela. Passarela. Tanto para pessoas quanto para bicicleta, a pessoa vai passar ali, né? Ali é fácil, é tranquilo. O problema vai ser o viaduto para carro, né? Porque nós temos vários pontos em Pitangueiras de passagem. Você não consegue, não tem outra passagem, tem que ser ali. Você entendeu? Então não tem outro jeito. Vai ser complicado. Vão ter dois setores em Pitangueiras, né? Antes da linha e depois da linha. A Prefeitura Municipal já tem que colocar aí e pegar e já começar, Claudinho, a se preparar para isso. Né? Vai acontecer. Porque vai ter essas questões. Vai ter... Logo, Divino, vamos lá em Barrinha para ver de perto essa transformação lá? Exatamente. Vamos lá conferir de perto, para trazer para o jornal. Como que vai ser Barrinha, né? E a gente vê aqui também, Claudinho, que eu estou procurando aqui, eu vou tentar achar aqui. Ô, Gino, enquanto você procura, deixa eu fazer outra pergunta para você que conhece de direito. A questão dos empresários, comerciantes, pessoas que fizeram ali o comércio, pessoas que montaram seu comércio ali em cima da linha ali, alguns já há muitos anos, né? Não tem conversa. Não, tem que tirar. E você investiu, não tem... Não, porque ali é uma área federal, né? Uma área que pertence ao governo federal, com a concessão da Rumo, né? E aí fez ali sabendo que ia ser feito. Que ali, uma hora ou outra. Que uma hora ou outra poderia, né? A Rumo poderia vir e passar o trem ali, como já estava sendo cogitado há muitos anos atrás, já, né? Barrinha, se eu não me engano, ele passa um pouquinho por fora da cidade, né? Não é bem ali na... A questão de Barrinha é diferente, né? Barrinha é diferente. Eu falei da escola do Bela Vista, que eu não estou recordando o nome agora. Tem também a escola do centro ali, né? Falcone. E eu também tem um movimento de adolescentes ali muito grande. Então, vai ser uma discussão, Claudinho, vai ser uma discussão que as autoridades do município, vereadores, prefeito, vão ter que se unir. A respeito desse caso, para que não traga prejuízo e acidentes, ao próprio município e nem acidentes. Infelizmente. Isso se você acompanha a cidade, se passa dentro da cidade ainda, volta e meia você vê algum acidente. É uma preocupação muito grande em relação a essa questão do trem de cargas passar dentro da nossa cidade. Você vê uma questão aí do trem, de você coloca aí 160 vagões, no mínimo aí é meia hora para passar. Meia hora ou mais. Porque você está com pressa, você tem que levar o filho na escola, você tem que trabalhar. Aí a ambulância vai. Porque Pitangueiras, Pitangueiras nós temos um problema. A linha do trem, ela passa no meio da cidade. Ela corta Pitangueiras ao meio. Barrinha já fica mais do lado. Você entendeu? É diferente. Já é diferente, né? Olha, isso já está dando o que falar, né? Não, já começou. Começou a dar o que falar. Isso foi levantada a questão lá pelos vereadores ontem na sessão da Câmara Municipal. A questão que quem construiu ali também já sabia, uma hora ou outra podia acontecer. Quem construiu no meio da linha, aquilo não é terra dele. Aquilo pertence ao Estado. Não que a gente está falando que tem que acontecer, derrubar... Sobre a concessão da Rumo. Né? E ela tem todo o direito de entrar na justiça com reintegração de posse. Né? E a partir do momento que ela entra com reintegração de posse ali,
que já foi notificado, se eu não me engano. Acredito que já. As pessoas que têm aí as suas construções em cima da linha, né, já foram notificados, se eu não me engano, salvo engano, e eles vão ter que retirar, infelizmente. É uma coisa que já estava prevista, infelizmente. Já estava prevista. Ô, Divino, sem contar também aquela parte da Bela Vista ali, que está toda arborizada, né? Muitas árvores vão ter que ser retiradas. Vão ser retiradas. O pessoal conseguiu ali, hoje, uma sombra maravilhosa, a gente coloca rede. Porque passa, o trem, ele vai passar bem nas árvores, né? Não pode, de jeito nenhum. Não. É uma pena para a cidade nesse sentido, né, da arborização aí. Bela Vista demorou muitos anos para as árvores crescer e ficar bonita como está hoje, né? Exatamente. Então, é complicada essa situação, Claudinho, porque a gente sabe que o comerciante ele depende daquilo também. É duro, é difícil, né? É difícil. Então, é difícil. Teve empresários ali que fez investimento grande ali, né? Então, é difícil. Mas ele já tinha uma noção do que poderia ocorrer, porque isso já vem sendo falado há muito tempo. E a questão também dos trens, né? Você não sabe o horário que ele vai passar, né? Não sabe. É que nem o trem que leva pessoas para outra cidade, de passageiro, por exemplo, tem os horários certos, né? Não tem uma previsão. O cargueiro não tem, ele vai vir em qualquer horário. Não tem uma previsão de a hora que ele vai passar, quantas vezes ele vai passar. Aquelas famosas porteiras vão voltar, né? Vão voltar nas passagens onde passa o trem, né? Os veículos vão colocar, vai ser muito bem elaborado o projeto, com certeza. Muitas casas antigas que já ainda tem ali na beira da linha ali já estão acostumadas com o movimento do trem. Até sim. Essa construção nova com o material de hoje é resistente também, é isso ou não? O que você acha? A gente tem que trazer um engenheiro para falar sobre isso. Eu acho que não. Tem isso aí também, viu? Eu acho que não, viu, Claudinho? Tem construção ali de 70 anos. O trem passou todo dia ali, não rachou, não trincou. Essas de hoje, que esse material de hoje... Mas eram umas construções que já o engenheiro já projetado para isso, né? Porque tinha, né, o trem passando todo dia. Isso. O trem passava, se eu não me engano, é de manhã e de noite, né? Exatamente. 4 vezes, ia e volta. Ele chegava de São Paulo às 8 horas da manhã e ia para Barretos. Ele passava em Pitangueiras, na estação aqui, o de passageiro passava às 8, chegava às 8 da manhã, né, de São Paulo. Fiz muito isso aí. Ele saía lá de São Paulo meia-noite, chegava aqui às 8 da manhã. Voltava... Aí ia para Barretos. De Barretos ele voltava, passava aqui em Pitangueiras meia-noite. Meia-noite, é verdade, exatamente. E chegava em São Paulo 8 horas da manhã. Eu vou te falar uma coisa, era um tempo bom, hein? Era um tempo bom, eu fiz viu? muito isso também. Eu fui muito para Rio Claro. Aqui, ó, a matéria aqui, ó. Tá no site da página do jornal? Eu postei essa matéria no dia 28 de março. Essa matéria aqui, que foi quando eu conversei com a assessoria de imprensa, a informação da própria assessoria de imprensa da Rumo, né? Ela fala o seguinte, ó: Rumo inicia obras em reativação de trecho ferroviária entre Pradópolis e Colômbia, né? A Rumo, o maior operador de ferrovias do Brasil, deu início às obras de reativação do trecho ferroviário entre Pradópolis e Colômbia, no interior de São Paulo. O projeto faz parte das contrapartidas estabelecidas na renovação do contrato da Malha Paulista com o governo federal e conta com investimento... Não estou entendendo isso aqui, Claudinho. Chegou a nossa convidada, está por aí, né? Daqui a pouquinho vai sim. Com a gente ao vivo. Então, aqui, ó, da Colômbia, interior de São Paulo, estabelecida na renovação do contrato da Malha Paulista com o governo federal e conta com um investimento estimado de 300 milhões. Atualmente, a frente de trabalho concentra-se no trecho entre Pradópolis e Barrinha, onde equipes realizam a construção e a recuperação da superestrutura da linha férrea. Esse processo é essencial para garantir a segurança
e a eficiência do transporte ferroviário na região. Com ampliação da malha ferroviária, a expectativa é melhorar a logística de escoamento da produção agroindustrial e reduzir a dependência do transporte rodoviário, oferecendo uma alternativa mais sustentável e econômica para o setor produtivo. Já no trecho de Barretos, né, que passa por Pitangueiras, a previsão é que a primeira frente de serviços seja iniciada no último bimestre de 2025. Ou seja... nos últimos 2 meses. Dá tempo ainda novembro e dezembro. Meu amigo. E seria nos 2 últimos bimestres. Tipo a produção ir lá buscar... seria... Trazer a nossa convidada, ela chegou, deve estar aguardando. Ah, sim. Vamos soltar a matéria, então. Vamos falar de esporte? Depois vamos falar nesse assunto, que é bom, interessante. Vamos voltar, vamos falar de esporte então, Dino? A assessoria de imprensa falou para mim. Vamos trazer a rodada do esporte aqui, enquanto você se prepara aí para... Ou vamos soltar a matéria. É que ao vivo é assim mesmo, nós vamos achando. Porque tem a questão da matéria Vamos trazer. Da questão que o vereador Nunes ele fez um requerimento pedindo informações à Prefeitura Municipal de quanto vai ser gasto na festa do Vamos ver. de Pitangueiras. Fala certo, Divino. A matéria. São exatamente 12h35 em Pitangueiras. Repete. Em Itaúba. 12h35. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que está nos assistindo. Esse requerimento chegou à minha vista que a Prefeitura divulgou a festa do peão. Descobri pela internet. E fiz o requerimento para saber como será gasto, qual o gasto que vai ter a Prefeitura Municipal com esse evento. Porque a segurança, os concursados estão aqui, o Adalberto defendendo aqui e outros vereadores defendendo a saúde, e nós estamos falando em festa. Então, se essa festa fosse terceirizada e nenhum dinheiro for usado, ok, fica à disposição dos senhores. O requerimento foi feito para eles passarem para nós qual é o valor que vai ser gasto. Eu vou deixar aqui umas conclusões que eu tirei, para vocês terem uma ideia. Estou falando de finanças, pessoal. Para vocês terem uma ideia, esses dados são atualizados de 15 dias. Exames cardiológicos são 1.103 atrasados. Exames cardiológicos. Endoscopia e colonoscopia, 235 exames atrasados. Isso aí talvez vocês, os senhores, as famílias dos senhores, aí vocês entendam. Vocês querem festa, vocês querem melhorias, vai dar certo, não vai? Não estou eu aqui reclamando de festa. Eu estou sendo técnico e estou exercendo a minha função aqui, que é fiscalizatória. Vamos continuar. Tomografia, 214 exames atrasados. Isso vem de anos já, pessoal. E está acumulando. Os médicos estão pedindo os exames e os médicos precisam dos exames prontos para dar um diagnóstico para o paciente, senão o paciente morre. Ultrassom, 1.867 exames atrasados. Espeleometria, 14. Raio-X, 869 exames atrasados. Pela soma de todos os exames atrasados, 4.302 exames atrasados ao todo. Atualizado 15 dias agora, com fontes. Me vieram me perguntar, Nunes, você é base, você é oposição? Eu sou vereador. Não quero nem saber quem é base, quem é oposição. Eu estou aqui para exercer o meu cargo, que eu estou sendo pago pelos senhores. Muito obrigado pelo voto. E eu vou continuar assim os 4 anos. Então, se eu sou base ou sou oposição, eu não sei. Eu exercerei a função fiscalizatória. Tá ok? Então, eu deixo claro isso. Deixo claro que nós estamos, essa casa aqui, não só eu, uma senhora vereadora pediu requerimento de quantos exames, senhora vereadora? Não pediu esses dias? Sim. Foi respondida? Eu acabei de receber, que bom. Vereador. Depois a senhora se intera para nós, que Sim. Muito interessante. E outros requerimentos que essa casa não estava sendo respondida. Eu tenho um requerimento sobre a obra da avenida, ela é do dia 22/1. 22/1. Para quem entende um pouco, eu vou explicar para os senhores. Essa casa, quando faz um requerimento,
papel formal, que tem que ser respondido em 30 dias. 22/1, estamos indo para 5 meses. Por quê que a gente dá esse tempo? A prefeitura está começando. Essa Câmara aqui não está ajudando o prefeito? Está. Nenhum pedido do prefeito aqui foi negado. Nenhum. Estamos todos aqui torcendo por essa cidade ser a melhor cidade do Brasil, se Deus quiser. Então, pessoal, eu comecei com o primeiro. Eu vou deixar claro aqui aos secretários da prefeitura, quem está no órgão executivo, o meu primeiro requerimento do dia 22, que eu não fui respondido à infraestrutura, denunciei no Ministério Público hoje, para ver se eles respondem. Ok? E assim procederei em todos os outros a partir de hoje. A partir de hoje, todos os meus requerimentos, os meus, estarei encaminhando ao Ministério Público. Porque essa casa não é brincadeira. Isso aqui é uma casa de lei. Eu exerci a lei durante 20 anos na Polícia Militar e eu não entendo porque um simples papel não é respondido. Aí você fala, não é questão o prefeito? O secretário da Infra estava no João Andrade, estava no Marquinhos Soriano, acho que ele tem 16 anos de casa. Ele sabe responder um requerimento. E eu esperei 5 meses. Então, é por isso que eu pedi esses gastos aí, então, da festa do peão. Eu agradeço o apoio dos senhores. Uma boa noite. Pela ordem. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes. Vereador Cabo Nunes, sobre a saúde aí que o senhor falou, o senhor fez um levantamento, né? A gente hoje está com 1.281 ultrassom para ser feita. E mais 586 que é de Doppler, que é aquela que é com cores. Então hoje nós estamos aí com 1.800, 1.900. Isso aí, nas contas do senhor. Está certa a conta, senhor vereador? Está certa. Fiz um levantamento. A gente está com um problema muito sério nessas partes desse levantamento, desses exames. Endoscopia 129, endoscopia para ser feita. O mapa 132, Holter 338, Eco 627. Então, as contas são essas aí. Então, está exato. Então, assim, a gente também precisa, sim, fazer a festa do peão. Só que também a gente precisa colocar essa saúde em ordem. A gente vem recebendo vários chamados. Hoje mesmo não tinha pediatra, um pediatra só atendendo na rede pública, né? Então, o caso está um pouco sério, principalmente sobre o exame e a falta de médicos nas UBS. Aquela parte? Entenda bem, não sou contra a festa, só deixei isso claro, porque são gastos, se tiverem gastos, e o requerimento vem aí para poder esclarecer se vai ter gastos ou não, eu não sei, não foi passado essa casa. Então só pela soma de todos os exames que o senhor disse novamente, são 4.302 exames ao total. Obrigado, senhor. Mais alguém? Ainda em discussão o presente requerimento. Pela ordem, vereador José Paulo Rodrigues. Falarei daqui mesmo, parabenizar o Nunes pela iniciativa, que é sempre bom ficar atento. Mês de junho, início de junho, eu tenho uma agenda em São Paulo para tratar a respeito da situação que se encontra Pitangueiras e Ibitiúva. Pitangueiras e Ibitiúva, ela está ilhada das cidades aqui em volta. Não é só Ibitiúva em relação a Bebedouro. É Pitangueiras e Ibitiúva em relação a Bebedouro, em relação a Jabuticabal, em relação à própria Sertãozinho, Ribeirão. Nós estamos ilhados em uma cidade que não tem emprego suficiente e que os munícipes pagam caro e são mal transportados. O ônibus que sai aqui de manhã da rodoviária sai lotado, tá? Falta de condições no transporte. Essa mesma empresa que o senhor está falando, ela também vai deixar de fazer o transporte de Taquaral, onde ela faz de Bebedouro a Jabuticabal. Ela não vai entrar mais em Taquaral. Ou seja, se não dá lucro, não faz. Tá? Se não dá lucro, não faz. Mas
Para ela operar, como disse o nobre vereador, é necessário que tenha uma concessão, ok? Se é necessário que tenha uma concessão, é necessário que tenha regras e que as pessoas que mais precisam e nos locais mais distantes também sejam atendidos. Porque se fosse assim, se não dá lucro, lá para o norte, nordeste não existiria transporte. Então, tem que ter uma ação nossa, dos prefeitos das cidades, para que cumpra a Constituição Federal. Transporte coletivo é responsabilidade do Estado, tá? É responsabilidade do Estado, não é só do prefeito de Pitangueiras. É responsabilidade do prefeito de Bebedouro, de Jabuticabal, de Sertãozinho, de Ribeirão, de todas as cidades que têm esse fluxo, que recebe trabalhadores. Pra vocês terem uma ideia, em Bebedouro tem o hospital regional. Eu estou com uma lista. Na próxima sessão, eu vou colocar aqui um requerimento também a respeito do transporte desse hospital. Tem uma lista de mais de 40 enfermeiras que trabalham e que não têm condição de transporte coletivo. Há um tempo, nós perdemos uma enfermeira, a Luana, uma menina que eu sou super amiga, filha da dona Dalva, que inclusive foi homenageada, e nós perdemos na estrada porque estava de moto à noite vindo do trabalho. Então, a falta de transporte coletivo ceifa, tira vidas dos nossos munícipes. Eu voto favorável ao seu requerimento, tá? E junto com o senhor, nós vamos a São Paulo, vamos fazer uma frente aqui em Pitangueiras para juntar os municípios para que o transporte coletivo seja cumprido a Constituição Federal de Direito do Cidadão. Eu acho que nós temos que exigir. Nós, como vereadores, não temos como fazer. Quem executa são prefeitos, nós não podemos fazer. Mas nós somos a voz e a gente vai nessa luta. Parabéns pelo requerimento, tá? Convido, tenho já a agenda, o Tião Macedo marcou para mim e a gente pode estar discutindo junto. Unir esforços, seja do MDB, seja do PSD, a gente tem que unir, né, para que a gente consiga o melhor para a população de Pitangueiras e Bitiúva e das demais cidades. Quem vai para Jabuticabal também precisa de transporte. Então, parabéns. Voto favorável. Obrigada. Vereador, queria só pegar uma partinha, Sim, pedir uma parte, da parte. para completar o seguinte, que quando o senhor citou de várias pessoas da cidade que trabalham no Hospital Regional de Bebedouro, né? E eu queria informar também que abriu mais vagas para enfermeiras para o hospital. E aí que vem o problema. Às vezes aqui há necessidade de emprego, né? E lá abrindo vaga, e às vezes as pessoas podem passar e entrar lá, e às vezes não vai ter a forma de transporte para ir, que já mais de 40 pessoas já faz esse trabalho, indo todo dia, e aí não tem esse ônibus para transporte, que é uma coisa que nós, tanto o prefeito também via, nós tínhamos que tomar uma providência, porque desde que a pessoa está indo atrás de emprego, tem emprego e não tem transporte, é uma calamidade isso, né? Sim. Então, eu acho que o que a senhora falou é válido. Obrigada, nobre vereador. Ainda em discussão, presente requerimento. Pela ordem. Pela ordem, Cabo Nunes. Vamos à tribuna, senhor. E amigos do jornal Na Boca do Povo, voltamos. Eu estava aqui falando sobre a questão da Rumo, né? E já estamos aqui com a vereadora Márcia Bento, e ela também vai comentar sobre isso. Por quê? Porque foi discutido esse fato, né, Márcia, ontem na sessão da Câmara, né? Como eu disse aqui, no dia 28 de março, eu coloquei uma matéria no jornal Na Boca do Povo, da própria assessoria da Rumo, Todo o tema. da Rumo Logística.
E aí ela diz o seguinte, que atualmente aí as frentes de trabalho, né, concentram no trecho entre Pradópolis e Barrinha, onde equipes realizam a construção e a recuperação da superestrutura da linha férrea. Esse processo é essencial para garantir a segurança e a eficiência do transporte ferroviário da região, né? Com a ampliação da malha ferroviária, a expectativa é melhor e logística de escoamento da produção agroindustrial e reduzir a dependência do transporte rodoviário, e oferecendo aí uma alternativa mais sustentável e econômica para o setor produtivo. Bom, já no trecho de Barretos, que passa por Pitangueiras, a previsão é que a primeira frente de serviço seja iniciada no último bimestre de 2025. A conclusão das obras está prevista para o primeiro bimestre de 2028, garantindo aí a retomada integral das operações ferroviárias no percurso. O projeto faz aí parte dos esforços da Rumo para modernizar e ampliar a infraestrutura ferroviária nacional, reforçando a importância da ferrovia como um modal estratégico para o desenvolvimento econômico do país. Uma boa notícia, né, Gil? Importante, viu, Claudinho? Notícia, bom, e aí, aqui a Rumo, a iniciativa reforça o compromisso da Rumo com a modernização da malha ferroviária brasileira e o desenvolvimento logístico do país, né? E aí a fonte foi a assessoria de imprensa da Rumo Logística. É isso aí. Essa foi a matéria que eu coloquei em 28 de março. Já estava prevendo, já estava... Não, eu mandei um e-mail para a Rumo, porque eu queria saber quando ia começar, né? E aí a assessoria me informou sobre essa questão. Márcia, eu quero... Boa tarde, né? Boa tarde, quero te agradecer pela sua presença e gostaria que você falasse sobre a questão da malha ferroviária aí, que foi uma discussão que houve na Câmara Municipal em relação a isso, em questão que divide a cidade no meio, né? Gostaria que você falasse para a população sobre isso. Primeiramente, boa tarde, agradeço ao Divino, né, ao Claudinho pelo convite, por estar aqui. É muito bom termos uma imprensa séria, em vez de você mostrando aí a sua preocupação em trazer informações corretas, porque quando nós tratamos de comunicação, é importante que nós tenhamos, né, seriedade, que nós tenhamos realmente aquilo que é fato, que é verdade. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e é um prazer estar aqui com vocês. E um prazer colaborar com o pouco que eu sei. Quem nos acompanha aí sabe que a minha área é a área da educação, mas eu aí, né, me aventuro a saber, porque é uma obrigação da vereança, então eu digo me aventuro porque a gente aprende com as pessoas, né? Ninguém sabe tudo, a gente aprende, cada dia eu aprendo mais. Em relação a esse problema, nós já estamos há um tempo, eu já estive em São Paulo, o presidente da Câmara também. Na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, eu recebi aqui em Pitangueiras duas pessoas que se colocaram para fazer esse intermédio, né, junto ao DENIT, junto à própria Rumo. Eu recebi aqui o Raul Vicentini, que eu acho que vocês conhecem. O Raul Vicentini, ele é deputado suplente e ele é um dos principais assessores do CASAB em termos, né, de Estado de São Paulo. Então, tem essa ligação com o governo do Estado e também com o governo federal. E também o Fábio, né, Pádua, que é assessor do Fausto. Então, a gente conversou sobre isso. E qual que é a nossa preocupação? É essa divisão da cidade realmente ao meio. Por quê? Quando estiver funcionando lá em 2028, que se Deus quiser vai estar funcionando, porque a gente acha que é muito importante, porque sem transporte o município não se desenvolve. A linha férrea trouxe muito desenvolvimento para Pitangueiras e por que Pitangueiras estagnou? Porque realmente
parou o modal, né, ferroviário. Então, Transporte. é importante. Mas é importante a gente também se antever, e essa é a minha preocupação, que eu venho já ontem, levantei isso na Câmara, mas é algo que eu já venho acompanhando, para conhecer esse projeto, porque quando o trem passa, a gente tem as experiências, eu lembro do trem, é 30, 40 minutos da cidade dividido ao meio, porque quem está do lado de baixo não passa para o lado de cima e vice-versa. Qual é a maior preocupação? Santa Casa. Tanto em relação a uma pessoa que precisa de um atendimento da Santa Casa, como também de uma pessoa que está sendo transferida para Ribeirão. Então, é uma preocupação para a gente. Então, a gente quer conhecer o projeto, eu quero conhecer o projeto, para que tenhamos a certeza de que haverá passagens suficientes enquanto o trem estiver passando, enquanto a cancela, porque lembra que fechava a cancela? É bom, né? E é necessário que tenha, seja viaduto, seja pontilhão, é necessário que o projeto contemple também a mobilidade urbana da nossa cidade. E eu não conheço esse projeto, até pedi para o presidente da Câmara que nós tenhamos quem possa nos dar assessoria, porque esse projeto. Eu vivo dizendo isso. Nós, vereadores, não tem como, eu não sou engenheira, eu entendo, eu faço conta, sou professora de matemática, eu tenho um conhecimento, um conhecimento de mundo, mas se eu pegar um projeto de engenharia, de repente eu posso, né, pecar. Então, eu assumo as minhas deficiências, mas nós estamos aí, Divino, alerta para que Pitangueiras seja beneficiada com o transporte ferroviário, com esse novo modal, Sim. mas que também não seja prejudicada na sua mobilidade urbana. Importante, viu, Márcia? Claudinho. A questão é saber, Márcio, também, se a empresa ela é obrigada a fazer essa passarela, ou fica aqui perto da cidade, vai cobrar um custo para as cidades. Quando a gente diz, né, de obrigações, nós temos vários meios para procurar. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, como está este planejamento, porque já é óbvio, penso eu, que já existe um projeto. Se ele não estiver contemplando isso, existe uma população, e por isso estamos falando aqui, de 40 mil pessoas, tá? 40 mil pessoas, e não só a população de Pitangueiras, de pessoas que possam vir para cá. Existe Ministério Público, existe, né, outros poderes. Se não está previsto em lei, porque como é algo particular, eu não sei te dizer. Eu não sei, então eu não vou dizer aquilo que eu não sei. Mas a gente sabe que existe Ministério Público e é para isso. Então, se não estiver contemplando, nós vamos sim, abaixo-assinado, mobilizar a população, porque a RUNS ela vai ter lucro, né? Toda empresa ela visa lucro, só que ela também tem que ter aquilo que ela vai trazer de benefício, porque como disse ontem, né, são 300 milhões, né, uns 300 de reais. milhões. Então, esses 300 milhões de investimento, que a gente sabe que vem de governo federal, vem do próprio Banco Mundial, é um investimento que envolve não só recursos do BNDES, envolve assim, uma sistemática muito grande, que envolve até algo internacional. Muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro. Então, Pitangueiras é uma cidade que nós não podemos esquecer Rumo, que tem que ser beneficiada. A Rumo, você sabe que ela é uma empresa, ela é a maior da América Latina em transporte ferroviário, né? Ela tem malhas que saem do Brasil, vai para a Argentina, né? E vai para outros países. Quer dizer, é uma empresa muito grande, muito grande. Conceituada. E Conceituada. Que, provavelmente, talvez a gente está se preocupando com algo que para eles já simples, já está pensado, já tá né? pensado. Mas a gente tem que pensar. Nós vamos pensar e nós vamos buscar informação. A gente tem que pensar também, Márcia, as usinas que vai soltar os funcionários, por exemplo, ou está trazendo funcionário na hora que o trem está passando. E aí? Ela vai ficar 40 minutos esperando. Quer dizer... Escola, nós temos uma escola, a Escola Celina, Celina, que tem entrada e saída de alunos, né? Quer dizer, então, é uma questão que é válida a preocupação da vereadora e que a população também se una nesse sentido,
né? E o prefeito também. Com certeza, são Importante todos. a preocupação do Inclusive, prefeito. essa conversa que eu estou te falando, o prefeito estava presente, essa é a preocupação dele também. Tá? Partiu, né, desta conversa, partiu da preocupação dele, porque a vontade dele é de conseguir, e ele está indo atrás disso, de que tenha um desvio, que não corte a cidade. Esta é a luta do prefeito Dimas. Isso eu ouvi dele juntamente nessa reunião. Sei que ele já foi para São Paulo atrás disso, ele já foi para Brasília atrás disso. Então, esse é o desejo dele. Mas ontem nós discutimos um plano B. Se caso ele não conseguir isso, nós discutimos um plano B. Porque o que ele pretende é que, exemplo, gente, se fosse realmente, né, desviada, que a gente sabe que é difícil pela questão financeira, pela questão de desapropriação de terras, de sitiantes estratégicas, de sitiantes que tem em volta, mas nada é impossível, ok? Sim. Se isso não ocorrer, né, então pensamos no plano B. E no plano A, vocês imaginem essa avenida, né, que tem a Avenida Café, se ela fosse algo que cortasse a cidade, né, uma avenida alargada, com transporte para parte de ciclista, para as pessoas caminharem, arborizada, seria assim, um sonho, né? Eu sou idealista, eu sou sonhadora, né? Então, são coisas que talvez eu não vou ver, mas são coisas que eu penso para minha cidade. Para o futuro, né, Márcia? É importante essa visão sua, porque todos nós que gostamos da cidade, né, gostamos de Pitangueiras, gostamos de Bitiúva, é importantíssimo esse sonho que você tem, porque você vai atrás, né? Busca, né? Busca. E isso é muito importante. E a gente tem o pé no chão, que a gente busca, mas a gente sabe de todos os entraves que tem, de todos os interesses que, infelizmente, no setor público, no privado, né? O ser humano, né? Ele vai atrás do que lhe beneficia mais. Então, assim, eu tenho o pé no chão, eu sonho, mas eu tenho o pé no chão. O assunto da linha férrea, para cortar por fora, eu acho inviável, vai ser inviável, né? Por causa vai ser complicado. São muitos interesses, né? São donos de terras, né, donos de terras, às vezes centenários, que a família está não, vai ser inviável. Bom, em compensação, eu acho que sai mais barato você construir um pontilhão. Ou mais, né? Tem que ser mais que um, porque né, a cidade vamos supor, você constrói esse pontilhão, tá? O que você gasta mais? Desapropriar a terra ou construir o pontilhão? Sim. Eu acho que o pontilhão sai muito mais em conta. E não vai ter aquela coisa de... Se uma pessoa entrar na justiça, para toda a obra, pode acontecer. Discussão, pode. Se o juiz determinar e aí recorrer... Pode embargar. Toda a obra. Desse pessoal, se houver o desvio. Sim, no caso do desvio. Né? Vocês lembram quando teve... Porque existe uma lei que chama direito à propriedade. Então é complicado. Não é difícil. Sim. Vocês lembram quando teve a duplicação da rodovia aqui, que teve uma época que ficou parada. Teve aquela questão que encontrou aquele sítio arqueológico. Teve várias questões que na época tinha uma previsão de término e que se tornou outra. Então, toda obra ela envolve questões, né, de propriedade, questões ambientais, né, questões arqueológicas, culturais. E a questão também, né, existe a lei do direito à propriedade, mas também pela parte da prefeitura existe o quê? O interesse público. Existe uma lei também. O interesse coletivo, né? Que você pode desapropriar pro interesse público. Você está entendendo? Então existe... Mas aí é aquela coisa, né, Márcia? Vai vir a questão política. Aí vem aquela briga política, você entendeu? Como a questão que daqui a um pouco eu quero falar também da questão dos ônibus escolares. Divino, a questão também... Mas esse assunto nós vamos já comentar já.
vai gerar muito emprego também, porque dentro da cidade vai gerar comércio, vai ganhar os funcionários, o pessoal que vem trabalhar aqui, eles vão ter que comer, eles vão ter que... É por vai isso que a gerar gente emprego. fala aqui, a parte de logística, ela é importantíssima para o desenvolvimento de uma região. O meu filho, atualmente, ele está morando em Bauru, e eu vou muito para lá, comparo muito. Então, lá, Bauru, eles têm todos os modais. O modal fluvial, o modal ferroviário, o aéreo, né? E também o transporte rodoviário. Então, tem todos os modais. Aquela região ali, Bauru, Pederneiras, Lençóis Paulistas, ali cresceu demais. E cresceu por quê? Por causa da facilidade de transporte. Pitangueiras a gente reclama muito, eu reclamo, porque eu nasci aqui, eu sou da década de 70, então eu reclamo porque a gente quer ver uma cidade desenvolvida, mas desenvolvida com qualidade, porque também não adianta desenvolver algo e aí aumentar os problemas sociais. Então a gente fala em desenvolvimento, mas desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida. E Pitangueiras, a questão do transporte, né, da locomoção, dessa questão de modal para a logística, né, quando a gente fala de transporte, modal para a logística, ela ficou penalizada, principalmente quando se colocou um pedágio aí. Parou, Esse pedágio, ele eu lembro que na época a gente falava que dava vontade de quebrar ele a marretada, né? Eu cheguei a usar essa expressão. Às vezes a gente usa umas expressões até para chamar a atenção, porque realmente o pedágio, ele dificultou todo qualquer... Porque tudo que sai de Pitangueiras para ir para São Paulo paga um pedágio a mais. Então, se uma empresa tem que decidir entre Sertãozinho e Pitangueiras, às vezes ela vai preferir Sertãozinho pela qualidade de vida da cidade e pela questão de transporte. Eu acho que o valor será bem mais em conta, o transporte ferroviário. O transporte ferroviário, ele é um dos transportes... Ele e o fluvial, ele é um dos transportes mais baratos. Então, quando não tem o modal fluvial, que é pelo rio, e quando tem o modal ferroviário, ele é dos mais baratos. Nós temos hoje esse investimento em transporte rodoviário justamente pela questão do combustível. Então, existe como eu posso dizer, né, os interesses financeiros para que esse transporte tenha continuidade, que é a produção, né, de caminhão, que é o consumo de petróleo. Agora, a economia, né? Isso, então, percebe que existe um interesse e devido a esse interesse, talvez gerou com que no Brasil o transporte ferroviário foi esquecido, não foi só em Pitangueiras. O transporte ferroviário foi esquecido no Brasil. Né? A malha ferroviária, eu não tenho números aqui de cabeça. E agora está reativando, né? E agora, isso é muito importante, porque o transporte ferroviário, ele é um dos transportes que mais compensa em relação ao escoamento de produção, escoamento de soja, escoamento, né, vai passar por Mitiúba também, né? Hã? Vai passar por Mitiúba também. Sim, pelo que a gente tem o conhecimento, e não tem pedágio, né, Márcia? Não tem pedágio. É que não tem pedágio, viu? Não tem pedágio. O consumo é bem mais em conta. Olha, assim, eu vou ser saudosista, né? Eu amava, inclusive, o trem de passageiro. Eu fui várias vezes com os meus meninos até Araraquara só para passear de trem. No último ano, fui muito para São Paulo. Eu ia para passear com as crianças. Eu sou fui muito para São Paulo. Muito. Será que temos a possibilidade de voltar ao trem de passageiro? Pode ser que sim. E vai ser uma... pode ser que importante. Aí teríamos um outro problema, né? E também a própria exploração, né, da questão turística disso. E a estação, é importantíssimo que se trate, que esteja contemplado nesse projeto, porque a estação ela é de propriedade da Rumo. Então, quando eu mesmo fiz vídeos lá, eu já fui, a gente, né, tem essa questão de querer a cessão do espaço para cuidar. Quando ela esteve cuidado, foi um tempo, né, um espaço de tempo que tinha a cessão do prédio. Então, hoje, a prefeitura não pode estar gastando dinheiro lá. É importante que as pessoas
tenho A entendimento... cessão desse prédio foi feita, Márcia, na época do Diro. Sim, do Estação Diro, Café, né? foi, Lembra Estação que Café. Estação Então Café? teve uma... E não era Rumo, porque não havia ainda sido terceirizada, né? Acho que era ainda... Quase. Era a FEPASA, eu acho que ainda era a FEPASA. Não me lembro, não. Acho que era a FEPASA. Não, era outra Eu não lembro o concessionária. Não era FEPASA, era Companhia Ferroban. Ferroban. Ferroban da Que na isso época. também passou, foi FEPASA, Porque era Ferroban. Ferroban, era FEPASA, depois veio Ferroban, concessionária, depois veio a Rumo. Um dia vocês chamam o professor Daniel aqui, que ele Sim. conta essa ele história. tá nos ouvindo, tá nos Historicamente, é o vendo. Daniel que eu recorro a ele. Professor Daniel, tem Historiador, isso, né? historiador. Ele vai concordar. Eu que gosto é de história, eu também sou historiadora na minha área, que é a matemática, mas dessa área é o Daniel. Voltando aqui, é importante que a população entenda que há uma diferença daquilo que é público do que é privado. Isso é primordial quando a gente está numa Câmara, quando a gente está numa Prefeitura e quando nós também estamos usando os serviços públicos. O que é público? O próprio nome já diz. É do público, é recurso público, é para interesse do coletivo. O público não pode ser para interesse somente do Claudinho. Não. Né? Então, o público é para interesse coletivo. Agora, o que é privado, então aí a propriedade privada também tem direito à propriedade privada, mas a esfera pública não pode tomar conta do espaço que é privado. Não. E a estação ferroviária, ela é um espaço privado. E às vezes as pessoas acabam confundindo, porque como teve essa concessão, esse período que a prefeitura teve para ela a cessão do prédio, mas tinha um prazo, não foi renovada essa cessão. O que aconteceu? As pessoas acham que hoje a estação ela é de propriedade da prefeitura. Não, ela é de propriedade da Rumo. Mas é óbvio na que o verdade, poder público tem responsabilidade pelo problema dali, né? Na verdade, Márcia, a estação ela é propriedade do governo federal. Ela não foi cedida para a Rumo a estação. Foi cedida o trecho para a Rumo. Então, se você for pedir uma concessão, você tem que pedir para o governo federal. Essa informação eu não tinha. Olha, eu te Seria agradeço. interessante. Te agradeço porque essa informação eu não tinha. Seria até mais fácil para conseguir. Então né? a Rumo ela não tem uma obrigação com a estação. Ela tem com o trecho. Mas, Então, com a sendo malha. isso, Com a aí malha. a gente já, logicamente, a gente já chega à nossa outra resposta. Por quê? Se ele só tem a responsabilidade da malha, então teremos somente o transporte de produtos, né? Nós não, porque para que tenha o transporte de passageiro precisa de estações. Outra preocupação, a estação aguenta o trem passando todos os dias com aquela estrutura que está hoje rachando, que tá quase caindo. Então, aí tudo várias terá que coisas ser aí. feito um estudo, Sim. como a Márcia está falando, tem que ver o projeto, tem que ver, né? Se eles vão pegar a estação de volta, ou vão se Eles vão assumir ter que mexer a na obrigação estação. de assumir a estação. Eu Entendeu? assim, esse é um... O que não pode acontecer é o seguinte, vamos chegar e derrubar a estação. Ah, vai ser polêmico, hein? É coisa que eu acho que você, como vereadora, eu, como jornalista, eu não vou admitir um trem É a desse. questão, não, e Nós assim, vamos embargar mesmo. posso Dá um abraço estar coletivo na enganada, estação. mas ela é patrimônio, né? Porque no plano diretor foram elencados quais eram as residências, quais eram os locais que eram patrimônio. Então, se ela é patrimônio, eles não podem chegar e derrubar. Aí a gente está no plano diretor. Então, quer dizer, mas você já viu como é que é. Então, Patrimônio histórico. a gente vê Que ali tem cada uma coisa história. que- Ali tem uma história. Então, Eles não vão conseguir. Eu acho que a prefeitura deveria já entrar em contato com o patrimônio da União e já ver a possibilidade da cessão para a prefeitura. eu acredito que isso, né, já Rápido. tem, porque isso já estava, né, eu Rápido. acredito que O Leonel colocou que a estação é propriedade da União, realmente. É propriedade da União. E era Ferroban, né, na época. FEPASA, Ferroban, que era concessionária,
né? E depois a Rumo. Foi o Já o Alexandre Duarte disse que o certo queria passar por fora da cidade. Sim, não, concordo. Sim, também. eu também, a gente. Também concordo. Mas o custo vai ser alto. E a gente. Vai. Esse é o certo. Então, essa é a luta. Mas como ontem nós falamos, nós temos que ter, acompanhar de perto, né? E nosso plano A é realmente que passe. Ô Márcia, para te dar uma ideia, né? Por que você não pede para a Câmara Municipal convidar o diretor da Rumo para vir aqui, reunir vocês, os vereadores, o legislativo, o executivo, para sentar com ele para foi uma boa ideia. Ontem eu falei até da necessidade das audiências públicas. Exatamente. Eu acho que nós, na Câmara, nós, os 13 vereadores, juntamente com as pessoas que trabalham lá, nós temos um papel importantíssimo, que é aproximar a população das decisões da Câmara, né, do município, né? Porque, por exemplo, a questão dessa linha férrea, ela é particular, mas ela afeta todos os munícipes. Sim. Então, é importante que tenhamos uma audiência pública. É uma excelente ideia, né? Pede para o presidente convidar o diretor. Tenho certeza que ele vai vir. Tenho certeza, viu? Tenho certeza, porque a Rumo é uma empresa idônea, uma empresa que conhece, né, vários locais, conhece também, ela vive em outro país, ela entra em outro país. Quer dizer, estão acostumados, né? Estão acostumados já, né? Para você ver, eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa da Rumo, no outro dia já tinha me respondido. Importantíssimo. Já até anotei aqui, viu, Divino? Obrigada pela a imprensa. E com isso, a própria população, além de nós, vereadores, a própria população pode participar, a gente pode transmitir, as pessoas podem estar lá e fazer as suas perguntas. A gente a imprensa vai, nós vamos... Importantíssimo. Vamos lutar para isso, para que a gente consiga desviar. Sim. Que seria o tema mais importante. Vamos desviar. E entender, né, esse projeto, se realmente se há a possibilidade, se há possibilidade, se não tem, por onde? A estação, a própria passagem. Nós temos aí, né, muitas... a passagem também vai ter muita coisa ali que vai ter que rever. Porque tem como, eu tenho certeza. Márcia, eu trabalhei muito tempo no Cine Pitangeiras, então eu conheço determinadas áreas de cana-de-açúcar. Tem locais que dá para desviar sim, viu? E não atinge o sítio da pessoa. E hoje, né, nós temos os estudos por satélite. Então, assim... Quer dizer, muito mais prático. Hoje, enquanto lá na história, né, as coisas foram feitas no facão, né, os bandeirantes lá no facão, hoje nós temos, né, tirou uma foto ali. Mais fácil. Ô, Márcia, hoje você vai num evento, você tira foto do evento com as pessoas. Você conta quantas você consegue colocar na inteligência artificial, ela conta para você quantas pessoas tem ali. Sim. Maravilha, né? Aproximadamente. Quer dizer, é uma pena que as crianças, se desviar, muitos não vão ter a chance de ver o trem passando, né? Que a maioria dessa molecadinha não viu, vamos a outro assunto. Vamos a outro assunto. Quero mandar um abraço para o professor Daniel. Daniel está acompanhando a gente. Estava ontem lá na sessão. Estava ontem na sessão. O Francis estava na sessão. O Mirto, que é da administração também. Isso é muito importante. E isso é muito importante, essa integração, essa conversa com os vereadores. Márcia, a questão do requerimento do Raimundo, do presidente da Câmara Municipal, sobre o transporte que passa em Pitangueiras, vai para Bebedouro, mas não passa em Bitiúva. Não entra dentro de Bitiúva. Você comentou sobre isso, né? Sim, a gente, né, eu até parabenizei pelo requerimento. É importante que nós tenhamos aí vereadores atentos, né, ao problema da mobilidade. E aí eu convidei porque esse problema a gente já vem acompanhando. E o deputado Emídio, que é deputado estadual, através do Tião Macedo, que deve estar nos acompanhando, se não tiver, depois ele vai assistir, nós temos uma pauta em São Paulo para discutir
a questão de consórcio intermunicipal, porque o problema do transporte de uma cidade a outra, principalmente nessa região que a gente diz região metropolitana de Ribeirão, não pode ser decidido apenas por um prefeito, não pode ser decidido apenas por uma empresa, que no caso é aí a Rápido Oeste, que antigamente tinha a Ramazine, que depois, né, deixou de existir, que foi vendida, enfim. Essas questões, essa concessão, consórcio é uma coisa maior, que nós temos que pensar em, né, várias cidades, né? E o Emídio tem isso como pauta, então, agora em junho, eu estarei em início de junho em São Paulo, e nós estaremos levando números, pedidos, né, para que esse problema seja resolvido não só para Pitangueiras, não é só a questão de não entrar em Bituva, é a questão de não ter transporte para Jabuticabal. Então, quem nos acompanha aqui, tem muita gente de Pitangueiras que trabalha em Jabuticabal e acaba sendo obrigado a ir de moto, a ir de carro. Para Jabuticabal não tem transporte. De Bebedouro para Jabuticabal, entrando em Taquaral, também foi retirado o transporte. Nós tivemos, a gente conversa com outros vereadores, eu tenho sim, vários amigos em outras câmaras, e esse é um problema dessas cidades da região. Então, nós temos que nos unir através, né, de um deputado estadual ou de outros, de uma comissão, para que esse problema seja resolvido. Mas é muito importante que as pessoas entendam que na esfera pública as coisas não são resolvidas da noite para o dia, tá? Não são. Isso até é um problema nosso enquanto vereadores, porque as pessoas, elas querem, por exemplo, eu arrumei um trabalho lá em Jabuticabal, eu não estou conseguindo ir, eu quero que a solução do meu problema seja resolvido, né, para amanhã. De imediato. E aí eu já vou fazer assim, colocar uma pimentinha aí. Existe em todas essas cidades, né, a questão do assistencialismo. Então, às vezes, é muito mais fácil para determinadas pessoas, né, que às vezes se deparam com esse problema. Eu vou ajudar com o transporte. Eu vou dar o dinheiro para o combustível. Esse assistencialismo divino é o que emperra a nossa, né? Não fala nossa, é uma cultura, todas as cidades. Porque o assistencialismo, ele resolve o problema de imediato. Sim. Ok? E ele acaba sendo a tutela do voto, porque a pessoa fica na gratidão. Olha, o fulano, né, me ajudou naquela época. Olha, quando eu fui trabalhar, o fulano me ajudou. Exatamente. Ou quando eu precisei do transporte tal, o fulano me ajudou. Só que esse tipo de assistencialismo, ele faz com que os problemas que podem ser resolvidos a longo prazo não tenha quem vai atrás para resolver, né? Então, eu penso assim, importantíssimo que a população entenda que esse é um problema que foi levantado, tá? Na época, inclusive, de campanha, né? E aí, que assim, também muda. Antes eu tinha muita ligação com o Ricardo Silva. O Ricardo Silva hoje é prefeito, quer dizer, determinadas demandas a gente tem que agora ir com outro. E às vezes não tem coisas que a gente começa meio que do zero, né? Porque você tem que mudar de quem é o teu interlocutor lá. Mas esse problema, né, do transporte, da mobilidade urbana intermunicipal é algo que a gente está pensando a longo prazo. Estamos aí em contato para conseguir fazer um consórcio dos municípios para que possa ter um subsídio. Por quê? Por que a empresa não entra em Bituva? Por quê? Divino. Não dá lucro, né? Então tem que fazer de maneira que, infelizmente, ninguém vai perder dinheiro. A empresa não perde dinheiro. A empresa não quer perder dinheiro. Não quer perder dinheiro. Então, ela está vendo que quando ela entra em Bituva, não tem um número suficiente de passageiros que paguem o que ela entra ali. Aí, o que precisa ter? A concessão tem que garantir que ela entre. Sim. Porque aí, isso que ela tem de prejuízo ali, ela tem que dividir entre todos que usam. Certo? Então, é algo privada, a empresa é privada, sim, mas nós, do poder público, a gente tem que se unir com outros municípios, com a parte, né, da Assembleia Legislativa, para poder, né, exigir esse consórcio, mudar a legislação,
enfim, esse Você lembra que trabalho. a Leone Turismo fazia esse trabalho? De manhã, no meio do dia, voltava 2 vezes por dia, Sim. ia para E Bitiúba. por que ela parou? Sim. Exatamente. Porque não estava dando lucro. Agora, se tivesse uma lei, Dando se tivesse uma lucro. vontade política, eu digo, tem que ter vontade política, tem que ver realmente se tem um recurso, porque é muito fácil falar. Falar é fácil, eu sempre tomo essa preocupação. Falar é fácil, fazer é difícil, tá? Bom, se tivesse uma vontade política, que tivesse o recurso, poderia abrir, né, um edital da empresa tal, e a prefeitura dá um subsídio. Por Sim. exemplo, Pitangueiras e Jabuticabal dá um subsídio. Sim. E poderia ser feito um consórcio. Valorizava uma empresa nossa. Aí, quer dizer, a empresa ia receber uma parte do público e outra parte ela ia cobrar, né? Então, mas isso tem que ter lei que autoriza, tem que ter vontade Passar pela política, Câmara, tem que ter recurso. ter E tem que recurso. ter, gente, pressão da população. Exatamente. Nós que pagamos impostos, a gente tem que acompanhar em que está sendo aplicados os nossos impostos. Márcia, mudando da água para o vinho, transporte também, a questão dos transportes dos estudantes. Né? Aí tem um zoom, né, que poderia terminar, né, esse convênio aí do transporte escolar dos universitários. Né? O que você tem a falar sobre essa questão? Você usou a palavra zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Como chegou para você, chegou para mim também. Eu nunca ouvi da boca do prefeito isso, tá? Então, eu quero deixar, nunca ouvi. O prefeito foi eleito com o compromisso, ele foi eleito com o compromisso de manutenção totalmente gratuita do transporte de estudantes. Esse foi o compromisso dele. E eu nunca ouvi nem dele e nem das pessoas que trabalham com ele, tá? Nem de secretária de educação, nem de secretário de administração, de ninguém. Eu não ouvi. Essa informação é importante. Isso. Inclusive, o zoom, zoom, zoom que chegou para você, chegou para mim. E aí é claro que a gente também tem dúvidas. Como a gente tem dúvidas, qual é o mecanismo? Porque eu acredito muito na questão oficial. Sim, Eu sou do oficial. eu também. Então, o oficial o quê? Você coloca um requerimento para que venha a resposta e que está ali líquido e certo. E pronto. Oficial. E até para fechar a boca de quem faz o zum, zum, zum. Eu não sou de espalhar zum, 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 mas eu quero oficial para fechar a boca, tá? Então, não ouvi de ninguém. Qual o problema que a Márcia vereadora vê no transporte universitário? O não cumprimento do contrato. O contrato reza: ônibus com ar-condicionado, ônibus com manutenção em dia, ônibus limpos, tá? Isso reza no contrato. E eu recebo quase todos os dias, então quem é do transporte aí, às vezes que usa o transporte, eles já estão até com medo de me passar as coisas, porque esses dias teve um aluno que inclusive gravou para mim, né, que o ônibus, né, tava com problema, e aí fala, não, ó, para com isso, não vai passar para Márcia Bento, não. Uai, se não é passar para Márcia Bento, então tem coisa errada, então... E, sabe, então é isso que eu quero colocar. Quem é do transporte tem sim que passar os problemas na medida do que está no contrato. O que o contrato reza? O ônibus tem que ter ar-condicionado, ponto. Se o ônibus com ar-condicionado quebrou, ele tem que ser substituído por outro que tenha ar-condicionado, ponto. Isso está em contrato. Se não cumpre contrato, tem que ter desconto, tem que ter penalidade. Sim. É isso que eu vejo. Olha, agora existe, né? Vamos pensar. Existe, às vezes, algo por um momento, claro, às vezes existe. Não compensa trocar uma empresa que vem há quanto tempo prestando serviço, por um momento, de repente, que ele tá comprando um ônibus, tá... Tudo bem, a gente entende que tem certas coisas que nós temos que ter uma coisa chamada paciência. Agora, paciência
é diferente de omissão. Ter paciência é uma coisa, ser omissa é outra. Eu não posso me omitir. Se os alunos passam para mim, eu preciso oficializar os problemas que estão ocorrendo. E eu acredito que eles serão solucionados. Sim. Ontem foi muito bom o requerimento que eu coloquei, porque você vê que mobiliza ações para corrigir. Então é isso que a gente quer, ações para corrigir. A partir do momento que você propõe um requerimento, que você aponta, eu estou com um relatório montado das reclamações, dos dias que ocorreram, né? Das pessoas que foram impactadas, porque se não resolver, a gente realmente tem que procurar outros meios, Tribunal de Contas. Porque, Márcia, é inadmissível a questão de ônibus que leva trabalhador rural para depois levar estudante. Isso a gente sabe, porque se o ônibus está sujo dentro é porque acontece. Mas no contrato não diz isso, por isso que eu me pego no contrato. Você falou, é inadmissível, mas o contrato não diz que os ônibus têm que ser exclusivos. E aí a gente tem que pensar, tudo que se exige a mais, custa mais. Sim. Concorda? Custa mais. E fique claro para quem está acompanhando e que vocês saibam aqui, não existe lei que obriga o prefeito que for eleito, o que obriga ele é o compromisso dele com a população, está no plano de governo dele. Mas não existe lei que é obrigatório que o transporte universitário seja feito. É obrigatório o transporte de alunos da educação básica. A educação básica ela é algo que a lei federal, a LDB, garante, que é os alunos da zona rural da educação básica, ensino infantil, fundamental e médio. Esse é obrigatório. Ensino universitário, que é o topo aqui, infelizmente, no nosso país, né, não existe essa obrigatoriedade de dar transporte, assim como não existe verba. Tem gente que acha assim, mas a prefeitura recebe a verba para vir o transporte. Não recebe, gente, não recebe. Tá? Isso eu provo, não recebe. É com recurso público, é com recurso próprio, inclusive não é verba do governo estadual, não é verba do governo federal, é verba do IPTU que vocês pagam, do ISS que vocês pagam, tá? É verba de recurso próprio. E é verba que poderia, sim, estar sendo destinada para reformar uma escola, para construir uma UBS, tá? Saúde. Então, é verba que poderia ser aplicada em outro, mas, só para concluir, mas Pitangueiras existe um projeto chamado Cidade Educadora. Esse projeto foi, né, já vem, quer dizer, acabou assim, ficando na cultura, é que nem uniforme. O prefeito que vai falar que não vai dar mais uniforme, ele vai ter as suas penalidades políticas, porque o uniforme faz parte da cultura escolar. Mas não é obrigação. Mas também não existe uma lei que obriga. Agora, o transporte universitário também, o prefeito tem que dar continuidade, mas não é obrigatório. Fique bem claro isso. Então, por isso que eu defendo com unhas e dentes o transporte universitário, mas eu defendo também que ele seja feito com economia, com eficiência. E economia. Porque eficiência é economia. Eficácia é fazer. Tudo que faz é eficácia, mas fazer mais com menos é economia. Então, por isso que eu defendo, eu acho que tem que ter essa transparência. O dia que vai 15 ônibus, tem que se pagar 15 ônibus. O dia que foi 20, tem que pagar 20. Defendo que estudante entregue a declaração de frequência, porque quem vai passear não merece. Eu não tenho como, né? Ontem o rapaz me ligou, né? Me pressionaram. Porque os estudantes estão aqui, eu não tenho como fiscalizar estudante. Meu Deus, não tem como. Mas cabe à Secretaria da Educação, sim, exigir, né, declaração de frequência. Aluno que não frequenta, ele não tem o direito de ser transportado. Porque isso está saindo dos cofres públicos. Assim como o aluno que faz algazarra dentro do ônibus, que estraga os ônibus, porque a gente veja, sei lá, tá lá rasgado o banco, né?
Só que esse ônibus não é usado só por eles. Márcio, é interessante. Deixa eu te perguntar. Interessante. Parece que foi contratado monitor escolar. Não foi? Para os alunos pequenos. Aí é obrigatoriedade. Não, mas parece que é monitor de transporte escolar, se eu não me engano. Então, monitor do transporte escolar são pessoas contratadas por processo seletivo para atender uma exigência do governo estadual, porque o governo estadual ele manda recurso para os alunos da educação básica, foi o que eu te falei, os pequenininhos, infantil, fundamental e médio. Como o governo estadual manda o dinheiro do transporte da educação básica, ele exige que tenha um monitor. Esse monitor não é para transporte universitário, né? Não tem nem como, né? Ficar. São todos adultos. Cuidando de marmanjo. Isso. Bom, existe uma polêmica no Brasil, na área pública, no direito em si, que é o seguinte: é o direito adquirido. Né? O que é o direito adquirido? Então, isso tem polêmica. Quando uma prefeitura ela dá um benefício à população e essa população usa esse benefício de boa fé, ou seja, que, se eu não me engano, faz uns 30 anos que já tem esse transporte universitário. Tem desde a época que é gratuito. Né? Não, mas assim, a lei é da época do João Andrade, tá? Que fez a lei, que tornou gratuito, porque na época do Diro tinha, mas os alunos pagam. Teve uma época que foi gratuito, teve outra época pagou 50%. Que tornou gratuito foi no governo João Andrade. Se eu não me engano, eu acho que 2009, não tenho certeza da lei, ou 2008 ou 2009. Então faz bastante tempo. Sim. Então, essa 15 lei, anos, mais ou menos, eu acho que é gratuito. A população, nessa questão jurídica, eu falo para você que tem o direito adquirido. Sim, e não se pode fazer uma lei que modifica isso. Não, e outra coisa, que entendam que para cobrar, né, então aqueles que estão, né, fazendo zoom, para cobrar do estudante tem que mudar a lei, porque a lei que está na Câmara, né, ela autoriza que seja gratuito. Então, se é gratuito, para cobrar 50%, 10%, 20%, pela Câmara. Tem que passar pela Câmara. E é óbvio, pela pressão popular, que eu confio não passa de jeito nenhum. Então, estudantes, valorizem o transporte que vocês tenham. A lei do direito adquirido, mas já consolidou, né? Mas vocês não podem admitir, o dia que vocês se mobilizarem, no tipo que chegou um ônibus sem ar-condicionado, vai falar, nós vamos abrir uma live aqui, nós não vamos entrar porque não está sendo cumprido o contrato. Tem que reclamar. Por que eu falo? Se está lá no contrato que o ônibus é com ar-condicionado, a hora que quebrou o ônibus com ar-condicionado, a empresa tem que proporcionar outro que tem ar-condicionado. E não é uma empresa de fundo de quintal. É uma empresa muito renomada, grande. É uma empresa muito grande. Então, é questão de a empresa dar prioridade de cumprir o contrato necessário. E quem fiscaliza não aceitar. Não tem que aceitar. Os primeiros meses, né, eu até entendo, né, olha, né, aumentou, porque às vezes aumenta o número de homens. Gente, nós estamos em maio. Eu não aceito, eu vou colocar a boca, porque chegou um ponto que não dá mais. Então, a gente tem que realmente cuidar para que esse transporte seja feito com segurança, porque são os nossos filhos, os meus filhos já estudaram, mas eles já passaram pelo transporte e eu tinha o coração sossegado que eles iam chegar bem. E eu tenho certeza que muitos pais não estão com o coração sossegado do tipo de veículos que estão sendo usados para Jaboticabal e para Bebedouro, que é onde estão os maiores problemas. Então, vamos esperar que na próxima sessão eu possa subir naquela tribuna e falar, gente, foi resolvido o problema do transporte de alunos universitários. Todos os ônibus estão limpos, com manutenção em dia e estão com ar-condicionado. E manutenção em dia acontece, Claudinho, de ônibus quebrar. Opa. Eu fui estudante. Sim, eu fui estudante, fiz 2 faculdades. Nessas 2 faculdades que eu fiz, eu passei por 2 vezes que o ônibus quebrou. Quando eu fiz um curso em Barretos, e eu fui, né, várias vezes,
Foi uma vez que o ônibus quebrou. Né? Então, assim, a probabilidade de se quebrar, algo que é feita a manutenção sempre, é mínima. Agora, os alunos que estão aí sabem, gente, tem ocorrido praticamente toda semana, principalmente Bebedouro e Jabuticabal. Antes tinha Sertãozinho, Sertãozinho parece que deu uma melhorada. Então agora vamos melhorar o resto e vamos consertar. É isso, essa é a minha missão. Esse é o trabalho da vereadora. Isso é o trabalho da vereadora. Cobrar, né? E esse é o trabalho de vereador, é cobrar. Exatamente. E é o que eu falo. Fiscalizar. Você apoia a administração? Claro que eu apoio, porque eu tenho que apoiar a administração. Sim. Eu apoio, mas primeiro a gente tenta o quê? Falando, tentando resolver. Ajudando. Isso, ajudando. E quando eu faço um trabalho desse, também é para ajudar. A gente quer que dê certo, Sim, porque sim. se dá certo, dá certo para a população. Então, o vereador, ele é da população. Né? Nós estamos para atender as pessoas. E se dá certo para a população, vai dar certo para o prefeito. Com certeza. Né? Isso vai dar certo para todo mundo. Márcia, eu quero te agradecer, nós já estouramos até o tempo aqui, porque Sim. a O conversa programa foi é tão bom, né? O boa, programa foi bom. o assunto é tão bom para mim. Você vê que nós tratamos de 2 assuntos, tinha mais assuntos para tratar. Nossa, nós tem muita tratamos de coisa. 2. Mas a Márcia volta. Volto, com certeza. Aí, eu quero te agradecer, deixar as suas considerações finais, aí você fala com a população, a câmera é essa aqui, Márcia. Essa aqui, eu fico olhando para lá, é bom a gente saber qual é a... Então, o que eu tenho para dizer é que esse é o trabalho da Márcia Bento Vereadora. A gente procura trabalhar de forma a representar o povo. Então, quem tenha as suas reclamações, entre em contato por rede social. Na medida do que aquilo a gente consegue resolver, tem coisas que não, mas assim, é um trabalho muito próximo da população. E para ser mais próximo ainda, quero fazer um convite para vocês me ajudarem e para quem está nos acompanhando. Nós estamos num projeto do Bazar Solidário em relação a essa época do frio. Eu venho desde o ano passado quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, também anterior, quando teve aquele grande frio aqui, acho que foi ano de 2021 ou 2022, a gente trabalha muito na doação de agasalhos. Então, nós estamos numa campanha, mas não precisa ser só agasalho, é um bazar solidário. É aquilo que você tem de roupa, de calçado, que você não usa mais, cobertor, edredom, colcha, doe, tá? Aqueça o coração de alguém que está precisando. Nós estamos recolhendo, pode estar deixando na minha casa, Rua Espírito Santo 225, pode deixar com a pastora Regiane, da ONG Ressuscitando Dorcas, pode deixar lá na Antônio Ceramin, 215, que é a casa da Gabriela. Tem a Fran, que é de Bitiúva, também procura a massoterapeuta Fran, que ela está recolhendo em Bitiúva. Se mais alguém também quiser se colocar como posto de coleta, em junho nós vamos fazer mais um bazar solidário. Isso é muito importante porque muitas mães estão aí, frio vem, fica preocupada que a sua criança está sem roupa de frio e às vezes ela tem algo sobrando, ela vai dar e vai receber também. Ou ela vai só receber. Então, eu peço a solidariedade da população de Pitangueiras e Ibitiúva que possa colaborar para o Bazar Solidário, que é uma ação do mandato da Márcia Bento Vereadora, em parceria com a ONG Ressuscitando Dorcas, da pastora Regiane. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que eu acompanho seu trabalho já faz muitos anos. Então, eu sei que o seu trabalho vem sendo contínuo, nunca parou, né? Era briga, era discussão com o mandato anterior, mas isso eu nunca briguei, eu não sou de brigar, eu sou a gente tem que não sou de brigar. Algumas polêmicas. Uma briga assim, mas o vereador uma briga dentro da política, a gente tem que se colocar naquilo que a gente tem que ter posição. Tem postura, tem oposição, né? O vereador tem que ter. O vereador fica em cima do muro, para mim. Não é por aí. Não funciona. Não funciona. Parabéns, Márcia. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Agradeço a todos os amigos, agradeço, agora eu estou voltando lá para a Escola Mário Rossim, foi meu horário de almoço. Um grande abraço para todos que trabalham na Escola Mário Rossim, a qual eu sou diretora, e sou muito feliz lá, mas estou anunciando a minha aposentadoria esse ano, porque eu preciso me dedicar mais a mim, principalmente, porque eu preciso estar bem de saúde, né? Tá? E também a política. Bom, tá? Um grande abraço. Parabéns. Gente, ficamos por aqui. Abraço, até amanhã nós estaremos de volta. Aí na sexta-feira,
Agnes Rodrigues. Olha, o tema continua lá, polêmico. O tema continua, lá, viu? lá no nosso... A questão do bebê reborn. Você teria um bebê? Responde aí. Você quer... Só responde. Só. Se você é contra, a favor, o que você acha? Eu sou preocupada, porque para mim, ao ponto que está ocorrendo, são aquelas coisas do momento, né? Eu fico preocupada, histeria, né? É uma histeria. Porque hoje as pessoas fazem tudo por um like, né? E a gente sabe que isso é procura de likes. Então, eu fico muito preocupada, eu tenho uma preocupação muito grande para o caminho sociológico, para onde a sociedade está encaminhando. E a gente sabe que isso são as coisas do momento. Todo momento tem. Só que acaba indo a um extremo que prejudica outras pessoas. Porque quando uma pessoa chega num posto de saúde e ela atrapalha o trabalho de quem está ali para que seja atendido uma boneca de plástico, me desculpa, isso não pode ocorrer. Não, cada um pode, né? O meu filho, esse dia a gente estava discutindo, né, essas questões. Ele é bem assim, meu filho é muito como eu, a gente gosta de debater as coisas. Então, a gente até um outro dia, nosso debate foi grande, mas ele faz assim certas comparações que nos faz levar que o modo como a sociedade está vivendo, ela acaba fazendo com que isso aconteça. Então, o problema não está na pessoa que vai lá pedir a consulta. O problema está nas ações da sociedade, porque hoje tudo é permitido. Então, se é permitido qualquer coisa, então isso também pode ser permitido. Então, o problema está na sociedade como um todo, não só nessas pessoas. Nós precisamos rever o modo como a gente encara as coisas. Exemplo, o uso excessivo disso daqui, ó. Isso daqui, o uso excessivo de telas. Crianças estão, eu vivo falando com os meus pais, precisam diminuir telas de criança. Sim, então, enfim, um dia a gente vem conversar disso aí, mas muito bom a polêmica. E resumindo, eu sou totalmente... Não teria. Não, quem quiser brincar, brinca. Cada um brinca do que quer, né? Que eu compro o que quer. Aquilo eu não posso interferir nos seus desejos, no que você quer. Agora, a partir do momento que o que você atinge outra pessoa, então aí não. Aí já extrapola. Então eu sou contra isso daí. Então, na sexta-feira, o Agnes Rodrigues, psicólogo, vai estar aqui falando sobre esse assunto. Saúde mental, né? E ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Está no ar o Jornal na Boca do Povo. Informação com verdade. A voz da comunidade. Agora fique por dentro das principais notícias de Pitangueiras, da região e do Brasil. Reportagens exclusivas, opinião de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Com você, o jornal que fala o que o povo sente. Jornal na Boca do Povo. A partir de agora, apresentação Divino Silva e Claudinho Luz.